Olá, como vai? Tudo bem? Edivaldo Marafon em mais uma sequência de vídeos do projeto Música em Foco. E em continuidade nós vamos falar sobre produção musical. Nós tratamos de vários elementos nos vídeos anteriores, de suma importância na produção musical. Eu abordei uma pequena pincelada em um assunto interessante que é sobre o caráter também desse músico, que é muito importante. Você saber transitar nesse meio, e sempre deixar uma boa marca em tudo que você fizer. Não somente na parte musical, mas também no seu posicionamento, na sua postura, na sua fidelidade em cumprir com os compromissos. Isso é muito importante. E baseado também nesse caráter, existem algumas características que eu considero importantes na vida de um músico. São coisas que eu estou compartilhando com vocês, viu? Porque existe uma frase que diz o seguinte: sucesso que não é precedido de uma história não é digno de ser celebrado. Então, basicamente, quando nós tratamos de algum assunto, nós temos um histórico de vida baseado nisso. Eu não posso simplesmente teorizar coisas sem que eu tenha vivenciado isso, a cada dia. Então, como produtor musical há mais de 30 anos, eu tenho alguns conceitos, algumas coisas que foram muito boas, que eu utilizei durante esse decorrer de vida e utilizo até hoje, que são premissas sobre a minha vida, que me regem até hoje. Eu sempre fui considerado um músico arranjador. Eu nunca fui um músico virtuoso, a ponto de, olha como ele é virtuoso no seu instrumento. Meu instrumento sempre foi violão, um instrumento de harmonia, e baseado nas produções que eu fui procurado para realizar, eu sempre pesquisei muito, analisava toda a parte sonora disso, estilos musicais, acentuações, enfim, para que pudesse fazer um bom trabalho, sempre à procura do cliente. Ele já tinha uma referência musical e dentro da proposta do cliente a gente procurava trabalhar da melhor forma possível. E uma coisa interessante também é quando nós tratamos sobre excelência, Excelência está num patamar assim elevado, e a excelência, para a excelência não existe óbvio. Aprendi há poucos dias isso e com certeza será uma premissa na minha vida também. Para a excelência não existe óbvio. Muitas pessoas têm os seus padrões pré-determinados. E eles atribuem que sendo assim, olha, é padronizado e acabou e pronto, não há mudanças. A conformidade mortifica a criatividade. Se você se conformar achando que você sabe tudo, já aprendeu tudo, você vai se sentir um autossuficiente. Aí você não vai estar mais disposto a aprender. Aquele que não aprende não pode liderar, não pode ensinar. Então, constantemente nós estamos passando por processos, por ciclos, e entendendo as evoluções, as coisas que vão acontecendo. Eu gostaria de tratar com vocês também um princípio básico na nossa vida, pelo menos 3 princípios que eu trago comigo ao longo dessa trajetória musical. O primeiro princípio que eu sempre utilizei foi a flexibilidade. Ainda que você defenda um estilo musical, ainda que você tenha um gosto musical, é mais fácil você atribuir o seguinte: olha, o meu gosto musical é este. Mas na atuação como um produtor musical, como eu disse anteriormente, existe música ruim e música boa. Nós não temos isso, ainda que você tenha um gosto musical de preferência, nesse momento eu tenho que deixar isso de lado e começar a trabalhar exatamente dentro da proposta que uma pessoa apresentou a mim. A flexibilidade está voltada a isso. Existem pessoas com idades diferentes, que são as faixas etárias, gostos musicais diferentes e culturas diferentes. Tem um aspecto cultural também relacionado a isso. E nós temos que ter a capacidade de se comunicar com todas essas pessoas. E tanto no trato quanto aos negócios, também quanto na execução de um trabalho. Então a flexibilidade é muito importante. É simplesmente você ver um objeto flexível, é moldável, entende?
Então, você pode moldar, você consegue moldar de acordo com o que é necessário. Flexibilidade é um fator importante, a maturidade também o é. Algumas pessoas acham que a maturidade está relacionada à idade. Não, nem sempre. A maturidade, ela está relacionada à experiência. Eu posso te dar um exemplo. Existem jovens sensatos, existem velhos insensatos. Sabe, com as suas idiosincrasias, com os seus jeitos, com as suas maneiras, ele diz assim, é assim, ponto, tem que me aceitar da forma que eu sou. Isso, às vezes, nós consideramos que talvez a maturidade, a contribuição para a maturidade de uma pessoa é a experiência ao longo do tempo, dos anos que ele adquiriu dentro da proposta de trabalho que ele pretendeu realizar e o que ele conseguiu realizar, entende? Tanto nos seus relacionamentos, tanto nos resultados finais de produção, mas é um conjunto da obra, para que você seja um músico que obtenha assim êxito naquilo que você vai realizar, né? Principalmente na área de produção musical, que você vai lidar com inúmeros clientes, com inúmeros gostos musicais, inúmeras tradições e culturas. Então é importante que você tenha essa característica. Além também da maturidade, existe a diligência. É você saber trabalhar, ser diligente em tudo que você fizer, né? Saber calcular o impacto das suas decisões, né? É você saber exatamente o que pode acontecer posteriormente, então você trabalha com diligência, com maestria, com um bom gosto. Então são coisas que você associa dentro de uma produção para que você possa obter um resultado significativo, significante, que possa trazer também alegria também ao cliente, tanto a você musicalmente, na parte musical, que você realiza um trabalho e traz satisfação, também como na parte do cliente. Ele tem que estar satisfeito com aquele projeto, com aquele trabalho. E baseado nisso, eu tenho alguns clientes comigo, os chamo de clientes fidelidade. São pessoas que já estão comigo há mais de 15 anos, 20 anos, eles se acostumaram a trabalhar comigo da forma que eu trabalho, da maneira que também executo o trabalho, e nós começamos a criar também um vínculo, né? E uma liberdade também. E baseado nesses conceitos, eu tenho um cliente, vou voltar um pouco mais aqui para a parte prática disso, né? Eu tenho um cliente já fidelidade e há poucos dias, né? Não vou considerar tempos, porque eu tenho demonstrado aqui alguns trabalhos, algumas pessoas podem pensar assim, o Marafon ele é um saudosista. É aquilo que eu disse anteriormente, sucesso que não é precedido de uma história não é digno de ser celebrado. Não que seja saudosista, mas pelo menos tem que existir uma história, né? Para você poder hoje desenvolver um projeto e basear de onde se iniciou até você chegar. O que acontece conosco, no caso de produtores musicais, existem os aventureiros, né? Pessoas que caem de paraquedas, e outras pessoas que galgaram degraus, dificuldades, vivenciaram muitas situações e conseguiram chegar num patamar com que as pessoas o respeitassem, né, dentro dessa profissão, dentro dessa categoria musical. Então, esses conceitos sempre eu trouxe comigo. A pedido de um cliente, recentemente, ele disse o seguinte: Marafon, eu quero regravar uma música que originalmente é uma cantora quem a canta, a Vitória do Deserto, uma cantora muito conhecida. E ele disse o seguinte: eu vou regravar essa música, eu conheço o autor dessa música, ele cedeu, e eu quero regravá-la, só que inicialmente a música original não tem introdução. É estranho, é muito estranho que o cantor já entra direto na música sem ter uma introdução. Isso em estúdio não é difícil você fazer. Você tem a contagem do metrônomo, você pode ter um instrumento de base também dando a sensação da tonalidade da música. Agora, para outras pessoas que não têm essa prática, que não têm o recurso do estúdio, é muito difícil, a não ser que ele tenha uma percepção musical muito apurada ou um ouvido absoluto que ele já tem a tonalidade em mente, né? Já está na sua mente. Outros, eles têm um ouvido relativo. O ouvido relativo, ele precisa de uma tonalidade e ele vai baseado na tonalidade, ele cria a sua progressão.
Então, esse ouvido relativo é muito comum. Você tem que ter uma referência, uma base, e baseado nisso você canta. Então, nessa música eu disse o seguinte, vamos então mudar. Primeira coisa, uma introdução. Segundo ponto, adequar ao seu tom de voz, porque originalmente era para uma cantora, voz feminina, ela tem uma tessitura, um alcance de voz. É muito importante que as pessoas entendam isso também. Tem pessoas que acham que cantam numa tessitura elevadíssima. Você tem que cantar a nota mais grave e a nota mais aguda e ver dentro dessa tessitura de voz o tom confortável, que não fique nada também em excessos e nada também inaudível. Então é muito interessante isso. Adequamos a tonalidade e eu disse o seguinte, agora a proposta é o seguinte, eu quero fazer propor a você o seguinte, como tenho essa liberdade, que tal nós fundirmos elementos eletrônicos com elementos acústicos? Aí ele disse assim, olha, eu sou mais conservador. Você sabe que as minhas produções sempre tiveram um padrão tal. Eu disse sim, não, vamos fazer uma experiência. Eu quero fundir elementos eletrônicos, mas os acústicos também vão estar presentes ali. Nós conseguimos trazer uma concepção mais atual, sim, sem desprezar também essa parte mais conservadora. Ele disse, então, tudo bem. Tivemos essa liberdade. E foi muito interessante, que eu pensei assim também em umas guitarras com delay, dentro de uma proposta eletrônica, e surgiu isso aqui, ó, Vitória no Deserto, com esta concepção musical. O trabalho não está finalizado, está em andamento ainda, é uma produção que está em andamento. Olha que interessante as sonoridades disso. Temos violões, temos a batida eletrônica, né? Temos alguns elementos aqui de ritmo, de movimento. E em sequência aqui nós já vamos entrar com a parte acústica, junto com os elementos eletrônicos. O movimento da música, né? Enfim. Que levada interessante da guitarra. E baseado nesse mesmo pensamento, essa música já é uma música existente. Eu tratei isso no vídeo anterior. Eu disse a ele, vamos conservar alguma coisa dessa música que vai remeter à música original. Aí nós pensamos no interlúdio, está muito bem elaborado. Eu transcrevi esse interlúdio dentro dessa tonalidade. Eu falei, agora nós vamos buscar um resultado sonoro dentro do aspecto que nós estamos propondo aqui. Ficou muito interessante. Apesar que esse músico é um músico também que entendeu perfeitamente essa linguagem, né? A proposta de trabalho, então até a utilização dos timbres, a qualidade sonora ficou dentro da intenção que nós tínhamos inicial. Ouça aí para você entender o que eu estou falando sobre esse interlúdio. Com o elemento inicial, lembrando a parte inicial, né? Isso, como eu mencionei anteriormente, nuances. Agora, olha a retomada novamente. Não é interessante isso? É bem interessante, né? Você fazer reescrever novamente um arranjo, mas assim usando elementos que lembrem, que remetam à música inicial, mas com a sonoridade atual. Então são coisas que nós temos que entender isso. E quando você tem um bom relacionamento, principalmente com o cliente, você argumenta isso. É difícil você querer colocar a sua ideia, entende? Esquecendo que o projeto é de um cliente que está investindo
monetariamente nisso, e ele está também realizando um sonho dele, né? Ou talvez algo que ele tenha concebido em sua mente. E nós estamos aqui como arranjadores, como produtor musical, para transcrever essas ideias e colocá-las em prática. Esse é mais um vídeo que eu compartilhei com vocês aqui sobre esses pontos, né, importantes da nossa vida. Eu falei, hoje nós falamos sobre essa flexibilidade, maturidade, diligência e essa vamos considerar que a forma de lidar, né, com trabalhos assim sem perder a originalidade, mas também conseguir sempre inovar com elementos que vão acrescentar a música, aprimorar a música como ela é. Um grande abraço para vocês e no próximo vídeo nós estaremos tratando sobre assuntos relevantes também. Grande abraço.